Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você está assistindo. Eu estou cumprimentando você ou vocês com um bom dia, ou boa tarde, boa noite. Graças a Deus estamos vivos, né? Espero todos nós com saúde, né? Com nossa vida ok, né? Lutando para a luta nessa vida humana faz parte da vida humana, né? Mas que Deus sempre nos ajude, como até ajudou até hoje, né? Que Ele continue nos ajudando ao longo do nosso tempo de vida aqui na Terra, né? Graças a Deus, estamos aqui no canal Verdades Eternas Invencíveis, são verdades de Deus, que seria muito bom que toda a humanidade conhecesse, né? Para que nós tenhamos um viver mais ainda prazeroso diante de Deus, muito melhor ainda, né? Mas, independentemente de nós conhecermos, nós sabemos que o que vai prevalecer no desfecho da história da humanidade vai ser a justiça de Deus, vai ser as verdades de Deus que vão cumprir-se ao longo do tempo, né, e do espaço. Então, graças a Deus, por nós estarmos juntos, né, vamos continuar nós estudando a palavra de Deus para nós aprendermos nesse canal verdades, verdades eternas, verdades invencíveis, verdades que vão se cumprir. Algumas já se cumpriram ao longo do tempo, outras estão em cumprimento e outras vão se cumprir no futuro. As palavras de Deus ela não cai por terra sem se cumprir, né? A palavra de Deus tem valor eterno, né? Enquanto ela não se cumprir, Deus vela. A Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para ela cumprir-se no tempo e no espaço, né? Então, nós vamos continuar aprendendo mais das verdades de Deus, né? Para nós podermos termos um viver agradável a Deus aqui na Terra enquanto aqui vivermos, né? Que Deus permita que nós vivamos ainda bastante tempo e que esse tempo não seja o tempo que nós vamos jogar ele fora, né? Vamos viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos, né? Porque nós já aprendemos, nesse tópico aqui nós vamos falar Deus e sua justiça para salvar os homens do bem. Deus tem justiça, Deus tem critérios, né? Que Deus vai usar para salvar os homens que foram pessoas do bem nesse mundo. Quer dizer, o homem bom não vai ter o mesmo fim do homem mau. O homem justo não vai ter o mesmo fim do homem injusto. Deus tem justiça, Deus tem vontade, Deus tem plano, né? Deus tem leis que vão salvar o homem bom, o homem do bem, o homem justo. Nós vamos aprender um pouco mais aqui nesse canal aqui e nessa audição de hoje, né? Deus e sua justiça para salvar os homens do bem. É o nome do título aqui do estudo de hoje, né? Agora, nós fazendo uma pequena revisão do que nós já aprendemos, e eu faço questão de tocar sempre nesse ponto, que nós aprendemos de Cristo, né, do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Ele disse lá em João 4:24, que Deus, ele é Espírito. Jesus diz lá, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Cristo definiu a pessoa de Deus como Espírito. Então, Deus é um ser espiritual. Deus é uma pessoa espiritual. E o apóstolo São Paulo, que foi um apóstolo de Cristo, que é um apóstolo de Cristo, o apóstolo São Paulo diz em 1 Timóteo 6:15-17, depois você pode ler, que Deus, esse Espírito aí, que é o Deus Todo-Poderoso, ele é o único ser que possui, ele só, a imortalidade. Você pode ler depois, para não ficar só nas minhas palavras, né? 1 Timóteo 6:15-17. Que Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade. E nós já aprendemos que para Deus, imortalidade para Deus, significa o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. E a palavra de Deus, que está na Bíblia, ela mostra para nós, na narrativa da Bíblia, que houve um tempo na eternidade passada que só existia Deus. Deus é o único ser que ele só possui imortalidade. Então isso significa o quê? Que todas as outras coisas que existem, sejam elas espirituais, físicas, aqui na Terra, debaixo da Terra, nos oceanos, nos planetas, no sistema solar, na Via Láctea, nas outras galáxias que existem no mundo, são bilhões,
segundo o conhecimento humano, a ciência humana, no universo, existe bilhões e bilhões de galáxias, né? Em cada galáxia existe milhões ou bilhões de estrelas, de sóis, né? Que são sistemas solares, e nesses sistemas solares existem planetas, asteroides, cometas e sistemas planetários, tudo. Então o universo ele é gigante, né? Ele é muito grande. O universo ele não é infinito. Nós temos que aprender isso. O universo criado por Deus, ele não é infinito, como algumas pessoas falam. Ah, o universo é infinito. Não é verdade. O único ser infinito é Deus. Deus é o único ser que é infinito. Ok? Mas o universo criado por Deus, ele é muito grande, né? É imenso, né? Além da capacidade humana de compreender. O homem está estudando, o homem já viu milhões de coisas, bilhões de coisas, né? Através do estudo científico ao longo desses milhares de anos que o homem está na Terra, o homem acumulou muito conhecimento e o homem chega à conclusão, com os estudos do homem, as pesquisas, né, que o universo é algo gigante, né? Tremendo, né? Muito grande. Né? E Deus é o criador desse universo. Deus é o único ser no universo, vamos aprender isso nesse canal. O Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas que existem no universo. Ele é o único ser que possui a imortalidade, é o único ser incriado, né? Deus não tem começo, nem Deus tem fim. Então, Deus não tem pai. Ah, quem é o pai de Deus? Não tem pai de Deus. Deus não tem mãe. Quem é a mãe de Deus? Não tem, porque Deus ele é eterno, né? Deus ele é eterno. Então, Deus não tem origem. De onde Deus veio? Quem que criou Deus? Quem que fez Deus? Como é que Deus apareceu? Não existem essas perguntas, não deveriam nem existir, né? Porque, de acordo com a definição da narrativa bíblica, Deus é o único ser que possui a imortalidade, né? Deus sempre existiu, né? E nós aprendemos que o nada veio depois de Deus, né? Porque só existia Deus, como Deus ainda não tinha criado coisas, existia o nada, né? Houve um tempo, na eternidade passada, que não existia nada, né? E Deus, no seu coração, nós já aprendemos isso em outros tópicos aí, que Deus, no seu coração, ele teve um desejo de criar coisas para ele, né? Para a glória dele e para participar da glória de Deus, né? Deus não criou as coisas só para ser para a glória de Deus, mas Deus quer que nós, as criaturas de Deus, e principalmente o homem, né? Venhamos a participar da sua riqueza, da sua vida, da sua santidade também, da sua grandeza, né? Da sua glória, né? Da sua riqueza, né? Deus é um Deus maravilhoso. E graças a Deus por isso, né? E então nós aprendemos que Deus, ele é um Deus que existe e Deus é o nosso Criador. Uma pena na humanidade, né? Que as pessoas, muita gente ensina, Deus não existe. Deus foi inventado pelas religiões. Deus é uma coisa de religião. A religião é que inventou Deus para poder dominar as pessoas. Não é verdade? Tem muita gente que ensina isso. Não, Deus não existe. Esse negócio que tem um Criador, um ser que criou o homem, um ser que é moral, que quer que nós sejamos pessoas morais, pessoas justas, pessoas corretas. Isso daí é coisa da religião que inventou para você poder sustentar as religiões, né? Mas na realidade não é. Deus é antes das religiões, né? Deus é eterno, né? As religiões é invenção dos homens. As religiões são invenções dos homens. Essas milhares de religiões que existem na Terra, né? Tantas religiões que não são chamadas de cristãs, né? Religiões as mais diversas, são grandes religiões no mundo que não reconhecem Cristo como Filho de Deus, por exemplo, né? Não são chamadas de religiões cristãs. Mas dentro do cristianismo, ou das religiões que chamam-se cristãs, também existem milhares de religiões, de grupos diferentes, que pensam diferente, pensamentos diferentes um do outro, né? Essas religiões foram inventadas pelos homens, né? Os homens que inventou as religiões, não foram as religiões que inventou Deus. E nem foi Deus que inventou as religiões. As religiões foram inventadas pelo homem, né? Então nós temos que crer conforme a Bíblia ensina, conforme a palavra de Deus ensina, porque esse Deus da Bíblia, esse Deus que escreveu a Bíblia, que preparou homens para escrever a Bíblia, e esse Deus que cuida da Bíblia até hoje, que ela está na Terra até hoje, né? Apesar de muitas inimizades, muitas situações, mas ninguém conseguiu destruir a palavra de Deus, né? Ela existe, está aí colocada, e o que está registrado na Bíblia é verdade mesmo, né? Vamos aprender um pouco nesse canal aqui, certo?
né, nesse tópico aqui. Então nós temos que entender assim, que nós precisamos de crer que Deus existe, que Deus é um Deus justo. É um Deus que, ao criar o homem, Deus não criou o homem para fazer o que o homem quiser fazer, sem ter consequências. Não. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Aí assim, a Bíblia mostra isso, que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O direito de escolher entre ser uma pessoa justa ou também, se não quiser, pode ser injusto também, né? Agora, é óbvio que a Bíblia mostra que, para tudo que nós fazemos nessa vida, existe consequência, né? Existe consequência. Porque Deus ama o homem, Deus deu a Adão o direito de ele decidir o que ele queria, se ele queria viver com Deus ou viver separado de Deus, né? E nós vemos que esse Deus da Bíblia, esse Deus criador do universo, esse Deus é um Deus que fala, né? Deus fala. Por isso que quando a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, como Deus fala, Deus criou nós, seres humanos, que falamos, né? Podemos dizer que o ser humano é o único ser que realmente fala de uma maneira clara, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele foi feito à semelhança de Deus. De acordo com a Bíblia ensina, Deus também, Deus fala de maneira clara. Deus não é falhoso. A palavra de Deus é bem clara, né? Que Deus criou o homem no sexto dia da criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E quando nós vemos no mundo hoje, ao longo da história da humanidade, as pessoas dizendo, não, Deus não existe, nós seres humanos somos seres animais, viemos da evolução, né? Somos o resultado da evolução de bilhões de anos aí que os homens vêm viver por seres inferiores a nós, que já viveram, né? Citando como exemplo, eles citam os hominídeos, eles citam os Homo sapiens, os neandertais e outros grupos que citam que o homem moderno hoje é descendente dessas criaturas, né? Que eram bem inferiores a nós hoje, como somos, né? E eles acreditam que então nós descendemos das criaturas. Então eles negam a criação de Deus. Sem querer, talvez não façam isso nem por maldade, né? Mas por falta de entendimento, né? Porque se a narrativa do pessoal estiver certa de que nós não fomos criados em Adão, então a Bíblia não tem valor nenhum. Você ser uma pessoa justa e uma pessoa injusta não tem consequência nenhuma, né? Porque Deus não é o criador do homem, né? Certo? Mas a Bíblia mostra que Deus, ele é um ser espiritual, um Deus perfeito, uma pessoa perfeita, eterna, e Deus criou nós, seres humanos, um ser parecido com ele, e nós temos o direito, dado por Deus, de escolher entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça, né? Se é uma pessoa do bem ou se é uma pessoa do mal. Deus deu isso, certo? E Deus deu isso porque Deus é um Deus que fala. Por isso nós também temos a faculdade de falar, o ser humano de falar e outra pessoa entender, né? Então a Bíblia diz lá em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então nós já aprendemos de outros tópicos aí, está registrado isso na palavra de Deus, que está na Bíblia, de que Deus ele tem um filho, né? Esse Deus infinito, esse Deus imortal, ele gerou um filho. No princípio, antes de Deus criar as coisas aqui na Terra, esse universo que nós conhecemos aqui, Deus gerou um filho. Deus teve um filho, nascido dele. Deus igual a ele, natureza e essência. E esse filho de Deus, a Bíblia diz que ele é Cristo, né? Jesus Cristo é filho de Deus. Vamos aprofundar nessa pessoa de Cristo ao longo de outras lives, né? Porque é muito profundo para a gente resumir tudo agora em 1 hora de duração, aqui mais ou menos 1h30 de duração da mensagem, né? Mas só para a gente entender que Deus tem um filho, né? Mas antes de Deus falar através do filho, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aos nossos antecedentes, né? Que o primeiro homem que Deus criou no universo é Adão. Adão, o primeiro ser humano. Qualquer outra informação que exista de que nós, seres humanos, somos fruto da evolução, nós éramos um germe e depois evoluímos para uma coisa que andava na horizontal, se arrastejando na terra, depois foi criado perna, vai criar braço, e aí depois nós foi levantando, ser ereto, e aí chegamos, né? Passando pelos macacos, como a gente diz que o ser humano é descendente dos macacos,
somos a evolução dos macacos. Tudo isso aí é a mente humana, né? Não querendo reconhecer a criação de Deus, então você tem que justificar isso. Como é que nós existimos? Então existiu pela evolução, sem uma pessoa inteligente ser um ser que planejou, né? Que idealizou, né? A existência do homem, né? Mas a Bíblia mostra que o Deus que é infinito, que é eterno, esse Deus é que criou o ser humano, certo? E esse Deus que é infinito e eterno, ele gerou um filho no início da eternidade, né? No início do tempo, né? Porque a eternidade, nós sabemos, a eternidade é eterno, não tem começo nem fim. A eternidade começa em Deus, termina em Deus. Como Deus é eterno, a eternidade existe para sempre. Agora, dentro da eternidade, dentro da eternidade, Deus abriu um tempo onde Deus criou as coisas aqui nesse universo, né? E antes de Deus criar as coisas aqui nesse universo que nós conhecemos, Deus gerou um filho, né? Que é Cristo, né? E nesses últimos tempos, aí, a partir da vinda de Cristo, 2000 anos atrás, a palavra de Deus está dizendo que nesses últimos dias Deus nos fala pelo Filho. Nós aprendemos isso no tópico anterior. A palavra que vale hoje, nesse tempo que nós estamos vendo aqui na Terra, é a palavra de Cristo, por quem Deus fala. Certo? Devemos ouvir a Cristo. Quando você ouve a Cristo, você ouve Deus. Ok? Então, Deus nos falou pelo Filho, né? Mas nós sabemos, como disse aqui, que no princípio Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras. Então, quando Deus criou Adão, como é que Adão aprendeu a falar, viver na terra, se ele era a primeira pessoa? Porque como é que nós aprendemos a falar? Nenhum bebê nasce falando, né? Falando, não fala. O bebê nasce sem saber falar. Através dos bebês ouvir falar, é que ele também aprende a falar. Ele ouve os pais falar, a mãe falar, o pai falar, os irmãozinhos que já existem antes dele, os amigos e assim por diante, o bebê aprende a falar. Mas como que Adão aprendeu a falar se Adão era a única pessoa que Deus criou? Então Adão aprendeu a falar porque é para falar com Deus, né? Porque Deus fala, o Deus imortal, esse espírito imortal, ele tem capacidade de falar, né? E Deus criou o homem com essa capacidade também de falar. E como é que então Adão aprendeu a falar? Aprendeu a falar porque a Bíblia mostra que no Éden Deus andava com Adão. Antes de Adão pecar, Deus andava com Adão, e Adão aprendeu a falar, e tantos ensinamentos que Deus deve ter dado para ele, no tempo que Deus andou com ele no Éden, né? E Adão, depois Deus criou Eva, não foi? Deus criou Eva, depois de algum tempo, né? Não sabemos quanto tempo, se foi 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, que Deus, quando Adão se sentiu só, que ele viu toda a criação de Deus, disse que Deus criou, Deus disse, não é bom Adão estar só, né? Porque Adão não encontrou ninguém igual a ele, né? Não tinha outro ser igual a Adão, com a faculdade de Adão, com a capacidade de Adão que Deus tinha dado para Adão, porque Adão foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, como Deus é um Deus capaz, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus sábio, Deus criou Adão também com essa capacidade de ser um homem poderoso, de ser um homem sábio, de ser um homem que estuda, um homem que compreende. E as outras criaturas que Deus passou diante de Adão, eles não têm essa faculdade, né? A inteligência aguçada, né? Apurada como a inteligência do homem, né? Que isso veio de Deus, né? Então, como Adão não encontrou ninguém, isso mostra que antes de Adão não havia ser humano na Terra. Ser humano como nós somos constituídos, né? Não, existia seres até parecidos com os homens, né? Que viveram, né? Mas não eram seres humanos, né? O primeiro ser humano, nesse canal, nós para aprender a verdade. Não vamos ficar com o ensinamento das grupos que existem aí na Terra que diz que nós, seres humanos, não fomos criados por Deus ou que fomos produto da evolução, né? Não, nós somos um ser. Adão, no sexto dia, diz que Deus veio e formou Adão, o corpo de Adão do pó da terra, e depois de Deus formar o corpo de Adão do pó da terra, Deus soprou em Adão fôlego de vida, e a Bíblia mostra que também Deus, o homem espiritual, que é o Adão espiritual, foi colocado dentro do corpo de Adão, a alma e espírito, né? Que veio da criação espiritual de Deus. O homem, então, é um ser tripartido. Tem corpo humano, espírito, que é aqui para viver aqui na Terra, é o fôlego de vida, né? E também tem o espírito e a alma que vem da criação espiritual de Deus, que é eterno, né? Que Deus ama esse homem espiritual. Deus ama também o homem temporal aqui, né? O homem terreno Deus ama, sem dúvida. E por isso que Deus providenciou todas as coisas para nós viver bem aqui na Terra, né? Nós temos alimento, nós temos frutas, nós temos verdura, nós temos tudo que nós precisamos para poder viver bem aqui na Terra, né? Porque Deus se preocupa com o homem natural enquanto nós vivemos. Mas o objetivo principal de Deus é salvar o nosso espírito e a nossa alma, que é o nosso ser espiritual, que é eterno, né?
que vai existir ou viver para sempre. Ok? Então, nós temos que, nesse final dos tempos agora, nós temos que aprender a ficar com a palavra de Cristo. Pena que a humanidade houve muitos ensinamentos no mundo, né? Muita gente ensinando, muito vem de correntes de pensamento, aí está lotado, né? Mas nós vemos pela Bíblia que Deus, quando criou Adão, Deus andou com Adão, né? E Deus falou com Adão, está lá em Gênesis 2, 15, 17, Deus, e ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se comeres, certamente morrerás. Então Deus criou Adão para Adão viver para sempre. O que Deus queria é que Adão comesse da árvore da vida que estava no meio do jardim. Se Adão, no seu estado de inocência, tivesse comido da árvore da vida, o homem não morria, né? A morte não tinha entrado no homem, né? Não tinha passado com o homem a morte, né? Que a morte ela já existia, né? E tem que entender, as pessoas não entendem. A morte já existia, né? Antes de Adão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte já existia, né? Porque nós já aprendemos aqui que morte espiritual, o que é? É a separação de Deus, né? Quando você está separado de Deus pelas suas más obras, você está morto diante de Deus, certo? E também a morte física entrou em Adão depois que ele pecou, né? Que entrou, mas a morte física já existia, né? Antes de Adão, os animais já havia morte, né? Porque quando um boi come a erva, a erva tem vida, não tem vida? A erva tem vida, é uma vida terra, né? Mas a erva, os legumes têm vida, né? Se você pega um pé de alface, você corta ele ali do suprimento que ele recebe, o que acontece? Ele morre, né? Ele murcha e morre, né? Então a morte já existia antes. E os animais, diz a Bíblia que do quarto que Deus falou assim, ó, produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E aí surgiram bestas feras, animais do campo, animais domésticos e outros seres que a Bíblia não vai revelar tudo, que seria impossível, né? Mostrar tudo da Bíblia, isso que Deus criou. Mas se criou milhares de seres, e diz que Deus criou feras, animais carnívoros, né? Como é que eles iam viver? Eles comiam os outros animais. Então a morte física ela já existia no reino animal. O Adão é que não tinha morte, porque como Deus criou Adão no estado de inocência, a morte não estava em Adão, né? Adão poderia, se ele tivesse comido a árvore da vida, e aí ele viveria com Deus para sempre, né? Mas a morte não tinha em Adão, porque a morte, diz na Bíblia, que a morte veio pelo pecado, né? Diz que Adão desobedeceu a Deus, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado veio a morte. E a morte passou para todos os homens. Deus está falando isso da morte física, né? Da morte espiritual também, mas da morte física principalmente, né? Então, vamos aprofundar nisso futuramente, certo? Então, a morte entrou em Adão quando ele pecou, né? Certo? Mas como Deus amava Adão, Deus não queria que Adão se perdesse. Deus não criou o homem para o homem morrer, né? Deus não criou o homem com má intenção. A intenção de Deus era que o homem, Deus colocou no meio do jardim duas árvores. Tem tantas árvores, né? Mas Deus colocou as duas árvores, a árvore da vida, que estava no meio do jardim, que Deus, de todas as árvores da vida, poderá comer livremente. Então, a árvore da vida poderia ser comida por Adão. Deus só proibiu que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou, dela você não vai comer, porque no dia que você comer, você morre. E Deus ensinou isso para Adão. Então nós vemos o cuidado de Deus com Adão. Deus não queria que Adão morresse. Se Deus não amasse Adão, Deus não teria falado nada. Deus podia dizer assim, deixa lá, se ele comer, é o problema dele, né? Não, mas Deus amava Adão. Deus falou assim, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você morre, né? Coma das outras árvores. Das outras árvores que é a árvore da vida. Só que Adão, né, nós aprendemos na narrativa bíblica que Adão e Eva não comeram da árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a fraqueza dele, o engano da serpente, que nós já aprendemos em outros tópicos aí, não vou entrar nesse detalhe agora, mas Eva foi enganada, né, por um elemento espiritual, né, que era inimigo de Deus, né, e ele induziu Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva deu para Adão, e com isso o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, né? Ok. Então nós vemos assim que Deus ensinou para Adão tudo de bom, né? Uma coisa boa para Adão, né? Tá certo? Porém, Deus deu a Adão o livre-arbítrio, deu a nós, seres humanos, o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça. Nós podemos, nesse mundo, ser uma pessoa justa, uma pessoa do bem, mas nós também temos capacidade de ser uma pessoa do mal, uma pessoa injusta. É uma capacidade de Deus no homem, né? Na criação de Deus, na soberania de Deus.
Deus quis criar o homem assim, né? Com vontade própria, um ser parecido com Deus. Assim como Deus tem vontade própria, Deus criou nós, seres humanos, com vontade própria. Perfeito? Ok? Então, Deus instruiu Adão. E quando Deus instruiu Adão, nós estávamos em Adão. Né? Então, aquilo que Deus ensinou para Adão foi ensinado para toda a humanidade. Né? Porque Adão é o primeiro homem, é a primeira semente humana na Terra. Né? Todos nós estávamos em Adão. Né? Nós já aprendemos isso em outras lives, aí, outras gravações, né? Que nós, a criação, toda a humanidade, é descendente de Adão e Eva. Né? Então, quando Deus ensinou para Adão, Deus está ensinando para toda a humanidade. Né? E quando Deus depois criou Eva, depois de algum tempo, Deus criou Eva, né? E com certeza Adão ensinou para Eva, né? Quando Deus instruiu Adão, todos nós estávamos em Adão, perfeito? Deus instruiu toda a humanidade em Adão. E Adão, quando Deus criou Eva, Adão também ensinou Eva, né? Muita coisa que Adão já tinha aprendido com Deus, que ele andou com Deus todo dia, depois ele se sentiu só, né? Porque não tinha ninguém igual a ele, assim, humano, né? Aí Deus criou Eva, um ser humano igual a Adão, né? Um ser feminino, né? A companheira de Adão, a adjutora de Adão, a pessoa que ia dividir a vida doravante, um casal que ia viver uma só vida. Os dois serão uma só carne, diz na Bíblia. Depois não aprender isso, né? E Eva aprendeu muita coisa de Deus, porque Deus andava com eles ainda, eles eram inocentes, mas a Eva aprendeu muita coisa de Adão, né? Que ensinou para Eva. E nós vemos que quando Adão gerou filhos e filhas, né? Nós sabemos na Bíblia que Adão e Eva, eles tiveram filhos e filhas. Filhos e filhas. Logo, os filhos de Adão ensinaram, né? Então, se Adão sabia tudo aquilo quando ele viveu com Deus no Éden, né? Durante tanto tempo no Éden. Nós não sabemos quanto tempo Adão viveu no Éden. Se foi 1000 anos, 100 mil anos, 1 bilhão de anos. Não, a Bíblia não diz, né? Mas teve um tempo que Adão viveu no Éden. Não foi pouco tempo. Porque para Adão nomear toda a criação de Deus na época, ele não fez isso em meio dia, meia hora, 12 horas, né? Os dias da criação nós já aprendemos, são dias de Deus, né? Não é dia de 24 horas humano. São dias de Deus, né? Esses dias são dias de milhões, bilhões de anos, né? Adão provavelmente viveu milhões de anos lá no Éden, né? Ele, Deus, depois Deus criou Eva, né? E Adão e Eva viveram ainda talvez milhares, milhões de anos, só o casal, né? Eles eram inocentes, não tinha morte neles. A morte tinha na criação, né? De Deus, né? Mas em Adão não tinha morte, né? Ok? Mas quando Adão pecou, aí por causa do pecado de Adão, Deus tirou Adão do Éden e colocou ele na terra, né? O Éden era na terra, um jardim, né, que Deus tinha construído, uma chácara, né, para Adão viver confortavelmente, né? Além de ter a terra, que devia ser uma maravilha, né? Porque naquele tempo não tinha as pragas que existem hoje, né? Na terra, as doenças, as maldades que existem hoje na terra. Naquele tempo era tudo, vamos dizer, natural, puro, né? Aí Deus tirou Adão do Éden e colocou na terra por causa do pecado, e Adão aí gerou filhos e filhas, né? Diz na Bíblia que Adão gerou só Caim e Abel, nem só Caim, Abel e Sete. Não, diz que Adão gerou filhos e filhas. Provavelmente eles tiveram talvez centenas de filhos, porque eles viviam naquele tempo 1000 anos, né? Adão viveu 930 anos, né? Então em 930 anos, ele com Eva na terra, quantos filhos não geraram? Eles tinham saúde, não tinha doença, não tinha problema naquele tempo. Né? Então era só gerar filho e não precisava pôr em faculdade, nem escola, nem nada, era só colher coisa para comer e fazer algumas obras já na época que eles faziam, mas nada cansativo, nada que... Então o pessoal naquele tempo, as famílias deviam ser famílias grandes, né? Porque não tinha doença, não tinha problema de pragas, não tinha agrotóxicos, não tinha, né, químicas inventadas pelos homens, que faz mal à saúde. Né? Não tinha outros tipos de doenças, né? Porque nós sabemos que as doenças que existem no mundo hoje, muitas delas surgiram 200 anos para cá, né? 150 anos, 300 anos para cá, surgiram muitas doenças no mundo que antes não tinha. Né? Ok? Então, na época de Adão, não tinha doença. A doença veio posteriormente, aos poucos, ao longo da história da humanidade. Né? Logo, os filhos de Adão... Então, se Deus instruiu Adão lá no Éden, então quando Adão teve os filhos dele, o que Adão fez? Adão foi um instrumento de Deus que instruiu os filhos de Adão, né? Então Adão deve ter falado, olha, nós viemos da criação, Deus criou nós lá no Éden, que maravilha, nós vivíamos com Deus era tão bom, então andava comigo, Deus me ensinou, eu aprendi tanta coisa com Adão, com Deus, né? Deus disse para nós não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nós fomos enganados, né? Pecamos, né? E aí Deus tirou nós
colocou aqui na terra, mas Deus é uma pessoa maravilhosa, Deus é um ser esplêndido, Deus é um ser grande, Deus é amoroso, Ele nos ama, porque quando nós pecamos, nós fizemos uma roupa lá de folhas lá das árvores lá, mas não era durável, aí Deus sacrificou um animal lá e vestiu nós de um couro, que estamos vestidos aqui nesse couro, porque esse couro aqui protege a gente do frio, daí isso aqui lá. Então Deus se preocupou com Adão. E Adão passou esse ensinamento para os filhos dele, para Caim, para Abel e para todos os filhos e filhas que ele teve, né? E nós estávamos nos filhos e filhas de Adão, né? Porque nós somos descendentes dos filhos de Adão, né? A primeira geração da humanidade foi Adão, né? O primeiro ser, né? Que veio de Deus. Depois os filhos de Adão e Eva, né? Vieram o quê? Vieram de Adão e Eva, né? E depois os netos de Adão vieram dos filhos de Adão, aí foi se multiplicando no mundo, né? Quando chegou no dilúvio, provavelmente já existiam milhões de pessoas dentro da Terra, né? Porque naquele tempo as famílias não tinham 3, 2 filhos, um filho. 15, 20, 50 filhos, né? Porque não era custoso ter filhos. Você não precisava pôr na faculdade, você não precisava pagar transporte escolar, você não precisava de gastar com uniforme, você não precisava de... Aquele tempo a vida era diferente de hoje, né? Então as pessoas podiam ter muitos filhos, não tinha doença, não tinha hospital, ainda não tinha essas coisas desenvolvidas pelo homem, né? Porque não havia necessidade naquele tempo de você abrir seu hospital, você falia, né? Porque as pessoas tinham saúde de ferro, comiam plantas que vinham de uma terra pura, não tinha nada que prejudicasse o homem, perfeito? Então Adão, ele ensinou os filhos deles. E os filhos deles ensinou quem? Ensinou os netos de Adão. E os netos de Adão ensinou quem? Ensinou os bisnetos de Adão. E assim foi se multiplicando, né? Na Terra o ensinamento que Deus deu. Por isso que em todo lugar do mundo, nós vemos que a humanidade tudo conhece mais ou menos as histórias bíblicas, né? Contadas de uma maneira diferente, porque os filhos de Adão foram vindo, mas a história não é assim, você conta um fato aqui assim, a outra pessoa já conta um fato um pouco diferente, o outro já conta um pouco diferente, né? E quando passa em 2, 3, 6, 10 versões, às vezes aquela história que era de uma maneira certa, ficou alterada, né? Pelo passar de gerações para gerações, né? Mas Deus cuidou de toda a humanidade, né? Porque toda a humanidade tem gente, né, do bem e gente do mal, né? Porque nós vemos que os dois filhos de Adão, Caim e Abel, né? Entre tantos filhos que Adão e Eva teve, filhos e filhas, teve esses dois filhos, que a Bíblia diz que Abel era um homem justo. Abel era uma pessoa do bem, né? Uma pessoa boa, devia ser um bom irmão, um bom filho, né? Ele devia tratar bem o seu... Porque quando eles morreram, eles não tinham 15, 16 anos, como muita gente imagina, né? Provavelmente quando a Caim tirou a vida de Abel, ele já era um homem de 100 e tantos anos, né? Já tinha um monte de irmãos e sobrinhas, né, vivendo, né? E a Bíblia diz que Abel era um homem justo. Por quê? Que Abel era um bom filho, né? E um bom irmão. Ele não fazia rolo, não prejudicava o seu próximo. Perfeito? E Abel e Caim também ouviam os ensinamentos de Adão e Eva, mas ele escolheu o mal, né? Porque a Bíblia diz que Abel era do maligno, né? Ele gostava de fazer coisas más. Quer dizer, então já era provavelmente um mau filho, e ele provavelmente já era também um mau irmão lá. Tinha um monte de irmão dele, ele devia estar fazendo coisa errada, perfeito? Então nós vemos que já tem pessoas nesse mundo que, por escolha dele, como nós temos o livre-arbítrio, tem pessoas que escolhem nessa vida a ser pessoas do mal, né? Fazer injustiça, fazer maldade na terra. Mas tem pessoas também que escolhem o bem, como Abel escolheu o bem, né? Ser um homem justo. Tem muita gente no mundo, em todas as culturas do mundo, em todas as raças do mundo, em todos os países do mundo, em todas as religiões do mundo, tem gente do bem e tem gente do mal. Né? Tem gente do bem e tem gente do mal. Perfeito? Mas Deus cuida de toda a humanidade, né? Deus é o criador do homem, né? Deus ama todos os homens, todas as pessoas que vivem na terra, né? Deus amou até Caim, né? Quando Caim intentou no seu coração, na sua mente, tirar a vida de Abel, nós vemos que Deus ainda lutou com Caim. Deus falou: Caim, por que você está assim irado contra o teu irmão? Não, Caim, tira isso do teu coração, volta, pratica o bem, né? Seja uma pessoa do bem, que na sua próxima oferta eu vou aceitar ela também. Só que Caim, ele não ouviu Deus, ele foi lá e consumou, ele tirou a vida de Abel, né? Não é verdade? Então, nesse mundo, Deus ama até as pessoas injustas. Deus não quer que ninguém se perca na eternidade. Vamos aprender isso. Deus não vamos aprender isso. Nesse tópico, aprender um pouquinho mais para a gente poder continuar em outros tópicos, nos aprofundando no ensinamento do Evangelho de Cristo, né? Porque nós temos que aprender a verdade do Evangelho, né? A verdade de Deus que vem desde a criação. Nós precisamos de acreditar, crer na narrativa da Bíblia,
que a narrativa da Bíblia é a narrativa verdadeira na Terra. Não existe outra que é verdadeira, como a da Bíblia, que vem de Deus. Porque na Bíblia diz que quando Deus disse para Adão, Deus falou para Adão, quando ele tirou do Éden, Deus tirou Adão e Eva, Deus falou para Adão, Adão, por quanto pó você foi tomado, Deus falou para o Adão natural, o Adão terreno, o Adão humano aqui na Terra. Deus falou para Adão, por quanto do pó você foi tomado, você vai se tornar pó e vai voltar para a Terra. Deus ali estabeleceu a morte física, né, que está lá em Hebreus, que diz que Deus ordenou que o homem morra uma vez, né, e depois vem o juízo. Né? Então essa morte física passou para todos os homens. Por que todos os homens? Porque todos nós estávamos em Adão. Cara. Quando Deus falou com Adão, aquele homem físico, individual, Deus falou com toda a humanidade, ó, por quanto vocês são pó, para o pó vocês vão voltar, entendeu? E não é verdade? Deus falou isso para Adão, provavelmente, há milhares de anos atrás. E até hoje, todos os seres humanos que viveram tantas gerações que já viveram na Terra, seja ele rico, pobre, feio ou bonito, culto ou inculto, né? Pessoa do bem, pessoa do mal que viveu na Terra, todos morrem. Né? Todos nós morremos. Não tem nenhum vivo aí com 3, 5, 6 mil anos. Tem algum ser humano vivo na Terra com 5 mil anos de idade? 10 mil anos de idade? Não tem nenhum. Por quê? Porque todos nós estávamos em Adão quando Deus falou essas palavras para Adão. Adão, porquanto tu és pó, em pó te tornarás. Porque do pó você fosse tomado. E nós vemos que isso é uma verdade bíblica, uma verdade que vem de Deus, uma verdade eterna, invencível, que não existe possibilidade de você escapar da morte física. Né? Você pode ser bilionário, você pode ser rico, você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa do mar, você pode ser um homem medroso, você pode ser um homem corajoso, não interessa. A sentença de Deus foi dada para Adão, foi dada para a humanidade, né? Porque nós estávamos em Adão. Adão é o nosso primeiro pai, né? Aqui na Terra, né? Na nossa vida humana, né? Ok? Então, humanamente, Deus sentenciou Adão à morte física, né? Vamos chamar assim, vamos colocar a morte física aqui, né? E por isso, na humanidade, todo mundo morre. Então, se o que a Bíblia diz não fosse verdade, porque essa palavra que diz que Deus falou para Adão que ele é pó e em pó ele se tornaria, ele morreria, foi dita milhares de anos atrás. E foi escrita mais ou menos, vamos imaginar assim, 3.500 anos, 3.000 anos atrás. Eu não tenho precisão na data, eu não tenho. Mas foi na época de Moisés, né, que Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia, ou o primeiro livro da Bíblia, né, e Moisés que narra essa história de como Deus revelou para Moisés, como foi a criação, coisa e tal. Então, se foi Moisés que escreveu, então imagina, são 3.000 e... Moisés deve ter vivido uns 3.500 anos atrás, mais ou menos. Ora, então se não fosse verdade, era para desses 3.500 anos até hoje, era para o homem ter já conseguido viver 3.000 anos na Terra. Porque, se ele falou 3.500 anos, era para ter pessoas hoje com 3.500 anos de idade. Aí se tivesse gente na Terra com 3.500 anos de idade, aí você podia dizer que é mentira que Moisés escreveu lá no Gênesis, né? Que Deus disse, por quanto tu és pó, em pó te tornarás. Por quê? Porque todos morrem, né? Todos morreram, né? Todos nós morremos. Isso é uma sentença de Deus, né? Então qualquer informação que diga assim, o homem vai viver 3.000 anos, 10.000, vamos inventar um remédio que o homem não vai mais morrer, agora o homem vai viver para sempre aqui na Terra, coisa e tal. Isso é história. Porque só se Deus não existisse, né? Mas como Deus existe, Deus é o Criador de todas as coisas, a palavra de Deus tem validade eterna. Deus disse, né? Porquanto tu és pó, e pó vai se tornar. O dia que essa palavra deixar de cumprir-se na Terra, então Deus não existe, né? Deus é mentiroso, né? Deus foi a invenção dos homens. O dia em que nós tivemos aqui na Terra pessoas vivendo 5.000 anos, 10.000 anos, né? Populações vivendo 10.000 anos, o ser humano, né? O ser humano descobriu um planeta, agora ele foi para morar lá, e lá vive-se 10.000 anos. Aí Deus não existe. Ou se Deus existe, Deus é mentiroso. Mas a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Né? A palavra de Deus é verdade. E a verdade que nós podemos crer que a palavra de Deus está na Bíblia é de que Deus disse, porquanto tu és pó, e em pó te tornarás. E quando Deus disse essas palavras, nós todos estávamos em Adão, porque Adão é o nosso pai humano. Todos nós viemos de Adão e Eva, né? Então, por isso todos nós morremos até hoje, vai morrer enquanto Deus
não concluir a sua obra aqui na terra, a morte é coisa certa. Nós sabemos disso, né? Ok? Então a prova de que a palavra de Deus ela é verdade, né? Então esse Deus, devemos temer esse Deus, devemos querer conhecer a vontade desse Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre ao longo do tempo e do espaço. Está entendendo? As palavras de Deus se cumprem. E a prova evidente que a Bíblia é a palavra de... a palavra de Deus está na Bíblia, que eu já ensinei para vocês que a Bíblia é um livro histórico também, né? A Bíblia não é só tem a palavra de Deus que saiu da boca de Deus. A Bíblia também tem a história da humanidade, tem a história de Israel, a história da igreja, a história de personagens bíblicos, personagens da história do mundo, está registrado na Bíblia. Então a Bíblia também é um livro histórico. Mas nesse livro histórico contém a palavra de Deus. E a prova em uma palavra de Deus que é verdade, que Deus disse, porquanto tu és pó, e em pó você vai se tornar. E nós vemos que todos morrem, né? Ok? Então nós vemos assim que os filhos de Adão, eles foram educados por Adão, eles foram ensinados por Adão, né? Teve filho de Adão que seguiu bem, mas teve filho de Adão que seguiu mal, né? Tá entendendo? Foi escolha da pessoa, porque Deus deu vontade própria ao homem. Então Adão, Deus não criou Adão com vontade própria? Então, o nosso pai Adão, terreno, ele tinha vontade própria. Nós também temos vontade própria. Isso é reconhecido por Cristo, né? Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, isso Jesus está reconhecendo que nós, seres humanos, temos vontade própria. Nós podemos querer seguir as doutrinas de Cristo, o ensinamento de Cristo, nós também podemos não querer, é direito nosso. Cristo não está tirando o direito. Cristo reconhece que Deus criou o homem com vontade própria, né? Então, Cristo está dizendo, ó, se alguém quiser vir após mim, seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade. E tome a cruz para você fazer a vontade de Deus. Às vezes tem cruz para você carregar, e às vezes é pesada a cruz. Vamos depois aprofundar nesse ensinamento de Cristo, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Esse é o ensinamento profundo de Cristo. Muito bem, não vamos entrar agora, porque senão o tópico não termina, né? Então, nós vemos assim que Adão ensinou toda a humanidade. Deus falou com a humanidade, Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas no passado. Uma das formas que Deus falou foi Deus mesmo quando falou com Adão no Éden, ensinou Adão, explicou para Adão, e no começo da história de Adão, no Gênesis ali, Deus falou com Adão, né? Provavelmente muitas vezes ainda, né? E Deus, tanto que Deus falou com Caim, né? Logo no começo, né? E Deus tentou desviar o pensamento de Caim para não tirar a vida do seu irmão, né? Então nós vemos que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? E os filhos de Adão, que aprenderam de Adão essas verdades de Deus, e a Bíblia cita uma linhagem na Bíblia, que foi Sete, né? Que foi um dos filhos de Adão, dos muitos filhos de Adão. Sete foi um dos filhos de Adão que seguiu bem, né? Que seguiu o ensinamento de Adão, provavelmente, como Deus passou para Adão, né? E ele se atrilhou. E depois o filho de Sete, Enos, também disse que ali começou a se invocar o nome de Deus. Quer dizer, provavelmente ali eles já começaram a ter uma busca por Deus mais profunda, né? E aí veio os descendentes dessa linhagem, que é a linhagem que ia trazer Cristo na Terra, no futuro, o homem, Cristo humano, né? O corpo de Cristo, né? Vamos aprofundar na pessoa de Cristo futuramente, né? Que é muito profundo, né? Mas adiantando aqui, nós vemos assim que Deus tratou agora de uma maneira especial com uma linhagem dentro do tempo, né? E no espaço, né? Com a linhagem de Sete, de Enos, de Matusalém, de Enoque, Matusalém, depois vem Noé e assim por diante, né? E depois com o povo de Israel. É uma linhagem que ia ser a linhagem que ia preceder Cristo no seu corpo humano, né? Agora, Deus cuidou de toda a humanidade, Deus procurou ensinar toda a humanidade. Então, por isso que não só os judeus buscam servir a Deus, né? Nós vemos assim que o povo judeu, que essa linhagem que antecede Cristo, eles tiveram um tratamento de Deus, vamos dizer assim, especial, sem dúvida nenhuma. Nós vamos aprender isso com mais profundidade. Mas não quer dizer que as outras nações não se preocupavam com Deus, os outros povos, que eram filhos de Adão, né? Porque quando veio o dilúvio, Deus salvou Noé. E Noé, com seus 3 filhos, suas 3 noras, é a mulher de Noé, né? A esposa de Noé. E Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, seres humanos que foram trazidos antes do dilúvio para depois do dilúvio. E quando Deus tirou eles da arca, Deus disse para os filhos de Noé, olha, a terra está aí, ó. Crescei, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Né?
Então a raça humana é descendente de Adão e Eva. E depois de Adão e Eva, quando Deus eliminou a maior parte do povo antediluviano, Deus tirou, né? Porque a maioria, que a Bíblia mostra, que o pensamento do homem, a maioria se descambou pelo mal, né? Infelizmente, né? Mas Deus não destruiu a humanidade, porque Deus ama a humanidade. E mesmo aquelas pessoas que morreram no dilúvio, afogados pelas águas do dilúvio, não quer dizer que todos que morreram lá eram pessoas injustas. Não, não era tudo injusto. É que nesta vida humana, tem uma passagem na Bíblia que diz, né, que na terra onde nós vivemos aqui, o que acontece aos justos também acontece aos injustos. E o que acontece aos injustos também acontece aos justos. Nessa vida na terra aqui que nós vivemos, o mesmo que sucede aos justos, sucede também aos injustos. Né? Então isso significa o quê? Quando Deus destruiu o dilúvio, o mundo daquela época, com as águas do dilúvio, morreram dentro daquela situação de dilúvio, morreram tanto pessoas do bem como pessoas do mal. Né? Porque na Terra, quando vem o mal, não faz distinção. Né? Você está num avião, 300 passageiros voando, ali dentro daquele avião tem gente do bem e tem gente do mal também. Né? Tem. Né? Pessoas justas e tem pessoas injustas. Mas quando o avião bate na montanha lá e ele explode, morre tanto os justos como os injustos. Aqui na Terra, vive os justos e os injustos, e as coisas que sucedem também aos injustos, sucedem também aos justos. Né? Tem pessoa que, às vezes, uma pessoa do bem, sai para trabalhar, com mil intenção de cuidar da sua família, dos seus filhos, mas no meio do caminho ele sofre um atropelamento. Né? E o carro vem, perde a direção, passa em cima dele, tira aí, era um homem do bem, morreu atropelado. Né? E tem também pessoa do mal, que está fazendo o mal, sai para fazer o mal, e também, de repente, ele atravessando a rua, vê um carro, atropela ele e morre ele. Então o justo morre de atropelamento e o mal também morre de atropelamento. Pô. O homem do bem, ele também fica doente, ele morre de câncer, e o homem do mal também morre de câncer. Né? Aqui na Terra a Bíblia diz que as coisas que acontecem nesse mundo, elas acontecem tanto ao justo como ao injusto. Perfeito? Mas na eternidade não vai ser assim. Por isso que nós vamos aprender tantas coisas ao longo de tantos lives, se Deus permitir que das gravações nós vamos fazer, para nós conhecermos a verdade. E a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Palavra de Cristo, a quem nós devemos ouvir. Disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E essas palavras não são minhas, não são palavras de Cristo, do Filho de Deus, a quem nós devemos ouvir hoje. Né? Então, Deus é o criador e mantenedor da humanidade. Deus é o criador da humanidade, Deus é que mantém a humanidade. As pessoas pensam que nós estamos na Terra por alta capacidade humana. Não é, não. Não, nós estamos na Terra porque Deus cuida da humanidade toda, e Deus cuida de toda a humanidade. Deus não cuida só dos cristãos. Tem muita gente que acha que Deus cuida só dos cristãos. Outros acham que Deus cuida só dos judeus. Não. Ou Deus cuida só dos bons. Não, Deus cuida dos bons, incrível que pareça, Deus cuida dos maus. Todas as pessoas do mundo estão debaixo da misericórdia de Deus. Que o Filho de Deus disse, Deus faz que a chuva caia sobre os bons e os maus, e que o sol se levante sobre os justos e os injustos. Palavra de Cristo. Deus, nesse tempo aqui na Terra, Deus está tendo misericórdia tanto do homem justo, porque a Bíblia diz que não há justo na Terra que faça sempre o bem e nunca peque. Mesmo uma pessoa justa, uma pessoa do bem, ele não comete pecado. Às vezes não é pecado grave, pecado demais, né? Mas pecado é uma coisa factível na vida humana, né? Nós podemos pecar. Mas Deus tem misericórdia do justo que peca. E dos injustos que pecam, tem pecados graves. Deus ainda tem misericórdia dele, porque ele come, ele bebe, ele dorme, ele anda vestido, né? Ele vive até mais rico, mais bem de vida do que o homem justo. O sol, quando vem na terra de um homem justo, um homem trabalhador, um homem decente, um homem do bem, a chuva que vem molha tanto a terra dele, e se o vizinho dele é um homem do mal, um homem que gosta de fazer maldade, a chuva também molha a terra dele lá. Então Deus, incrível, mas é verdade, a Bíblia diz, né? Salomão disse, né? Tenho para mim que na terra, debaixo do sol, o que sucede aos justos, sucede também aos injustos. Né? E o que sucede aos injustos, sucede também aos justos. Nesse mundo é assim, né? Mas, avançando aqui, Deus é o mantenedor da humanidade. Deus ama toda a humanidade, que a humanidade é a criação de Deus. Certo? Deus criou o homem
E Deus tem uma preocupação com o homem, né? Deus é como eu já disse, nós somos como Deus, nós não temos nossos filhos. Nós nos preocupamos com nossos filhos, nós nos preocupamos com nossos filhos, né? E se você tem um filho que ele é super capaz, ele é inteligente, ele é uma pessoa responsável e tal, você se preocupa com ele, né? Mas se você tem um filho que você vê que ele é desobediente, ele é meio rebelde, ele é meio teimoso, ele não é, tem uma cabeça boa para fazer as coisas, você se preocupa mais com ele que com o outro, né? Então Deus também se preocupa com os homens, e principalmente também com os injustos, as pessoas do mal são criação de Deus, é tudo nesse mundo é criação de Deus. Deus criou o homem do bem e Deus também criou o homem do mal, né? O que nós temos que aprender nesse canal, que Deus está usando ele agora, é para nós aprendermos que Deus criou o homem reto. Deus criou Adão, um homem reto, um homem correto, um homem do bem. Adão era um homem que tinha um corpo humano perfeito quando Deus criou ele, e Deus, quando criou Eva, o corpo de Eva era um corpo perfeito, porque a matéria-prima que Deus usou para fazer Eva foi o corpo de Adão, né? Deus tirou a costela de Adão, que era um homem perfeito, e fez Eva. Então Eva tinha um corpo perfeito. E o espírito de alma de Adão veio da criação espiritual de Deus, também um ser perfeito, que foi colocado no corpo humano de Adão, e Adão agora é um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Um homem correto quando Deus criou, certo? Agora, Deus não criou o homem mau. E nós aprendemos isso, que toda criança que nasce, estava vendo outro tópico ainda, todos os bebês que nascem no mundo, eles são justos diante de Deus, são pessoas do bem. Todos os bebês são inocentes diante de Deus. Bebê não tem pecado, criança não tem pecado diante de Deus. Não importa quem são seus pais. Se o pai dele é ladrão, se o pai dele é isso, se o pai dele é um homem justo, se o pai dele é um homem se o pai dele é um homem do bem, se o pai dele é um homem do mal, se o pai dele é um homem, né, que faz atrocidades, que faz coisas, puxa vida, né, reprovada por todos os homens, os filhos não levarão os pecados do pai. Então, não se preocupe. Todas as pessoas que perderam seus filhos ainda na infância, né, na sua criancice, né, bebês, crianças com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, né, me parece que pela ONU aí, a criança vai até 11 anos de idade, né? É uma criança, né? Ela não sabe o que faz. Quando a criança pequena faz alguma coisa errada, mal, é porque ensinaram para ela, né? Ela de si mesma, um bebê nasce e não tem maldade nenhuma, né? Bebê não tem racismo, bebê não nasce bebendo cachaça, bebê não nasce lendo a Bíblia. Já viu o bebê nascer com a Bíblia na mão? Né? Bebê, já viu o bebê nascer fazendo qualquer coisa? Não, todo bebê nasce inocente, ele não sabe o que é o bem, o que é o mal, ele não sabe o que é fogo, o que é água, ele não sabe o que é Deus, o que deixa de ser Deus. O bebê é inocente. Inocente é aquela pessoa que não tem entendimento, certo? É uma pessoa inocente. Então os bebês, as crianças, diante de Deus, elas são inocentes. Então os bebês são o cidadão do reino do céu. Aprendemos no outro tópico aí, né? Que Jesus disse, deixai vir minhas crianças, porque das tais é o reino de Deus, né? O reino de Deus as crianças desse mundo, não importando quem foi seus pais, que religião ele teve, como é que ele viveu, na riqueza ou na pobreza, toda criança que morre no seu estado de infantilidade é um cidadão do reino de Deus. Nós devemos aprender isso com Cristo, a quem devemos ouvir. Ok? Então Deus é o mantenedor da humanidade, criador e mantenedor. Vamos aprender isso. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus. E o primeiro ser humano que Deus criou no universo e aqui na Terra foi Adão, de quem nós descendemos. E a segunda pessoa criada por Deus aqui na Terra foi Eva, a primeira mulher. E desse casal, um homem e mulher, descende toda a raça humana, somos descendentes de Adão e Eva. Não existe qualquer outro tipo de informação que nós somos da evolução, viemos dos macacos, viemos de um pingo d'água, viemos de seres que já viveram há milhões de anos, bilhões de anos atrás, e nós somos a evolução desses seres, né? Isso é tudo infantilidade da mente humana. Porque de acordo com a narrativa bíblica, a narrativa de Deus, ele criou o homem no 6º dia. Então, Deus é verdadeiro, diz a Bíblia, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Então, é melhor nós ficarmos com Deus. E a prova que a Bíblia é verdade, e a prova que a verdade também está na Bíblia, que é a palavra de Deus, é que Deus disse, Adão, porquanto tu és pó,
e em pó você vai voltar a ser pó. E nós vemos que toda a raça humana que viveu na Terra, tanto de pessoas crentes como pessoas incrédulas, tanto de pessoas que amavam Deus e pessoas que odiavam Deus, todos morreram, né? Porque a sentença de Deus é sobre toda a humanidade. Então não é porque você crê em Deus que você vai viver, né? É que tem pessoa que fala assim, por que eu vou parar de fumar? Os que não fumam também morrem, né? O cara acha que ele morre porque ele fuma. Não, você não morre porque você fuma. O fumo não é o fumo que mata você. Não é o fumo que tira a sua vida. O que tira a sua vida é a sentença de Deus. Deus diz, porquanto você é pó, e pó você vai se tornar. Agora, o fumo, ele apressa a sua morte. Aí sim, né? Porque todos nós, quando nascemos, de acordo com a narrativa bíblica, nós vamos aprender isso em outros tópicos, nós temos um tempo que Deus deu para nós viver na Terra. Uns Deus deu 80, 90, 100 anos. Muitas vezes você nasceu e Deus deu tempo para você viver 80 anos na Terra. Mas como você começou a fumar com 15 anos, fumando, quando chegou com 30 anos, você desenvolveu um câncer de pulmão, e você que poderia viver até 80 anos, você é encurtado a sua vida, porque o cigarro vai tirar a sua vida, né? As nicotinas, as químicas, né, que tem no cigarro são nocivas à saúde humana, né? Então, o que faz você morrer não é o cigarro em si. O cigarro é uma coisa que apressa a sua morte, né? Então, se você quer viver mais tempo na Terra e viver com saúde, deixe de fumar, né? Pare de fumar, ame a sua saúde, ame o seu corpo, né? Porque o cigarro é uma droga nociva à saúde humana. Isso é provado pela medicina, que é uma ciência que estuda a humanidade, estuda o corpo humano, né? E a medicina chegou à conclusão de que muitas pessoas contraem determinado tipo de doença por causa do cigarro, né? Então é melhor você não entrar pelo caminho do cigarro. Se você fuma, procure deixar de fumar, né? E se você não fuma, nem experimenta, né? Para que você vai experimentar? Nem experimenta, que você pode ser viciado também, né? Mas o que eu quero dizer assim, que a morte física não é porque você fuma, você bebe, você corre muito. Tem pessoa que corre muito na estrada. Isso que fez ele morrer. Não, não fez ele morrer. Quem corre muito na estrada, ele vai apressar a vida dele, né? É a morte dele, né? Ele vai, em vez de viver 80 anos, né? Ele vai morrer com 25 anos, com 30 anos, 35 anos, porque ele gosta de andar sempre em alta velocidade. Uma hora ele perde a direção do carro, bate e morre, né? E além disso, às vezes tira a vida de outra pessoa junto, que poderia também viver mais tempo. Então, a morte é uma instituição de Deus na Terra. Você pode ser uma pessoa do bem, uma pessoa super justa, super correta, super boa, mas você vai morrer, porque quando Deus diz para Adão, porquanto tu és pó, em pó você vai se tornar. Nós todos estamos em Adão, ok? E por isso que todos nós morremos, ok? Agora, a Bíblia mostra também que Deus separa a humanidade em dois grupos principais. Deus separa a humanidade toda, né? Toda a humanidade. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então muita gente pensa que só os judeus são descendentes de Adão e Eva. Muita gente pensa que só os cristãos são descendentes de Adão e Eva. Não. Todos os seres humanos que vivem na Terra somos nós descendentes de Adão e Eva. Adão e Eva é o nosso pai humano e a nossa mãe humana. Deles nós descendemos. Nós existimos porque um dia Deus criou Adão e Eva. Somos descendentes de Adão. Deus não criou nós diretamente. Deus criou Adão e Eva. Deus veio e fez o corpo de Adão e soprou, e depois Deus veio e fez o corpo de Eva, e aí formou o primeiro casal, e desse casal se multiplicou a raça humana na Terra. Nós somos descendência de Adão e Eva. Nós somos uma multiplicação de Adão e Eva. Perfeito? E mais Deus separa essa humanidade, né, em dois grupos principais. Isso quer dizer que nós, seres humanos hoje, que vivemos depois do dilúvio, quando os filhos de Noé saíram da arca, Noé, diz a Bíblia, que Noé era um homem justo também. E se o Noé era um homem justo, Noé ensinou para os filhos dele também, contou sobre Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus, outrora, falou de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, né? Então, Noé, quando saiu da arca, Noé ensinou para os filhos dele, né, tudo aquilo que ele tinha aprendido com Matusalém, da história de Adão, como é que foi a criação. Ele passou isso para os filhos dele. E os filhos dele, provavelmente, eram pessoas do bem, né? Porque foi criados com um pai justo, um pai bondoso, um pai correto, né? Que foi Noé, né? E os filhos de Noé passaram isso para os filhos dele também, essa história da criação, do dilúvio, toda aquela história. Então, todos nós, seres humanos hoje na Terra, somos descendentes dos filhos de Noé. Só que nós vemos pela narrativa da Bíblia que os descendentes de Noé depois se separaram em nações, né? Nós vemos lá a confusão das línguas, vamos aprender isso posteriormente no tópico, né? E por causa da confusão das línguas, Deus foi separado em nações por língua, né?
Então ali muitos povos migraram para outros lugares da terra, né? Foram começar a viajar, a separar, e conforme mais eles se separavam, mais idiomas surgiam, né? Ao ponto que surgiu no mundo tanta cultura no mundo, tanta língua no mundo, né? Tanto costume no mundo diferente um do outro, né? Ok? Tantas cores no mundo, né? Hoje nós temos um homem branco, um homem negro, um homem amarelo, um homem tudo aquilo lá. Nós temos um homem alto, com 2 metros de altura. Nós temos um homem baixinho, com 1,20 m, com 1 m, né? Isso foi assim, a evolução, a mutabilização, porque a criação de Deus pode se mutabilizar, ela pode evoluir. O único ser que não mutabiliza nem evolui é Deus, Deus é perfeito, né? Deus é o único ser que nele não possui mutabilidade. Deus é o único ser que possui aí mutabilidade, né? Mas a criação de Deus ela pode se mutar. Então muita gente acha porque existe mutação na Terra que não existe Deus. Não, a criação de Deus ela pode mudar, né? Ela pode evoluir, né? Para ser. Tanto que a Bíblia diz, ó, sede perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós precisamos ter nos aperfeiçoar na nossa vida, no nosso viver, né? Então, nós vemos assim que a humanidade, Deus separa ela em 2 grupos principais, toda a humanidade, os justos e os injustos, porque em Provérbios 15:3 diz que os olhos de Deus estão sobre na terra, ou em todo lugar, vendo os bons e os maus, né? Ou os injustos e os injustos, né? Então, em todos os lugares da terra, existem pessoas do bem, existem pessoas do mal, né? Então, se você for em qualquer país do mundo aí, você vai encontrar pessoas do bem e pessoas do mal, né? Aqui no Brasil, você vai encontrar pessoas do bem e pessoas do mal, né? Se você for lá em Israel, que é um país do Oriente Médio, né? Se for lá hoje, Israel hoje, lá existem israelitas do bem e também existe israelita do mal, né? Em toda a sociedade, em todas as classes sociais, existem pessoas do bem e pessoas do mal, pessoas justas e pessoas injustas, né? Existem pessoas ricas que são do bem, pessoas que usam a sua riqueza para promover o bem da humanidade, né? Para promover, para gerar emprego, para gerar renda, para educar as pessoas, paga o salário, ele gera emprego, ele é um homem capaz, né? Ele né, consegue melhorar a vida de tanta gente, né? Pessoa do bem, né? E como tem pessoas que são ricas, que usam a riqueza dele para fazer o mal, né? Para extorquir, para ficar, não pagar, dar golpes, fazer coisas. Tem gente, né? Tem, né? Como existem pessoas pobres nesse mundo, são pessoas do bem, né? A pessoa é pobre, ele nasceu naquela circunstância, o pai dele era pobre, a mãe dele era pobre, ele nasceu num lugar pobre, e ele vive pobre a vida toda fazendo bem. Vive com salário pequeno, mas vive com honestidade, vive com hombreidade, né? Com dignidade, né? Não prejudica o seu próximo. E tem pessoas que nascem pobres, mas o cara não se contenta com o pouco que ele tem, né? E ele quer muito mais, ele quer ser rico, aí ele se dando também a roubar, a fazer planos para ganhar dinheiro sem fora da capacidade dele, fazendo coisas erradas, né? E ele era pobre, né? Só que ele caminhou por um caminho na tentativa de ficar rico, ficar melhor de vida, não querer trabalhar, coisa e tal. E às vezes ele vai perder a vida dele mais cedo, né? Que a Bíblia diz, não sejais demasiadamente maligno, né? Para que os teus dias não sejam encurtados na terra. Quantas pessoas morrem jovem ainda, porque que em vez de trabalhar, ouvir papai e mamãe, filho, vai estudar, filho, vai trabalhar, filho, levanta cedo, filho, eu sei que é difícil, filho, mas ajuda o pai, ajuda a mãe, né? E tem filho que ouve o pai e a mãe e ele vai lá trabalhar igual o pai, né? Tudo. Ele fica pobre, talvez, porque ele não teve uma boa escola, uma boa educação, ele não teve como desenvolver a sua capacidade. Ele vai viver pobre a vida toda, mas vai viver 80 anos na Terra, né? 70 anos, né? Vai viver com dignidade, né? E tem outras pessoas que não se contentando com o pouco que ele tem, vamos dizer assim, ele tenta então ter muito, e às vezes por causa desse muito que ele corre atrás, ele perde a vida dele, né? Como nós sabemos aí nos noticiários todos os dias e no mundo todo, né? Mas Deus, ele separa a humanidade em 2 grupos principais, os justos e os injustos, né? E depois também a Bíblia mostra, a palavra de Deus mostra que Deus separa a humanidade também em 3 grupos. Depois de Deus separar a humanidade em justos e injustos, são 2 grandes grupos que existem no mundo, as pessoas justas e pessoas injustas. E isso está representado por Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim era uma pessoa do mal, ao ponto de que ele tirou a vida do seu irmão, que era um homem justo. Quer dizer, subentende que Abel nunca tinha feito mal para Caim, né? Abel era um homem justo, né? Mas mesmo assim, Caim tirou a vida de Abel. Além de ser seu irmão, era um homem justo, né? Então ele cometeu 2 pecados graves num só. Ele tirou a vida de uma pessoa justa, uma pessoa do bem, e essa pessoa do bem ainda era irmão dele na carne, né? Eram irmãos, né? Não era para ele ter cometido esse pecado tão grave, né? Mas ele sofreu as consequências. Nós temos que aprender que
a nossa desobediência às leis de Deus, à coisa de Deus, traz consequência aqui na Terra e também na eternidade, né? Porque aqui na Terra também, se você comete coisas erradas, você já sofre consequências desses erros seus aqui na Terra, né? Para isso está aí as penitenciárias, as cadeias e às vezes as doenças, né? E às vezes as situações aí que a pessoa às vezes ele vai fazer uma coisa errada, ele sofre um contra-ataque e aí ele fica às vezes doente pro resto da vida porque ele foi tentar fazer uma coisa errada. Então, as nossas ações também, elas têm consequência, né? Nesta vida e também tem consequência eterna. Porque nós já aprendemos em outros canais que Deus criou o ser humano, um ser o quê? Eterno. Não existe esse ensinamento que existe no mundo que nós, seres humanos, somos seres animais, que morreu, acabou. Deus não existe, não tem juízo, não tem justiça de Deus, e daí é coisa de religião que inventou, inventaram Deus para dominar as pessoas. Esse ensinamento não é verdade, né? Nós temos que crer, não, Deus existe, né? Porque Deus existe. Não, você pode ver que Deus existe, né? Porque Deus disse, né? Adão, porquanto do pó foste tomado, para o pó você vai voltar. E Deus falou isso para Adão, e até hoje toda a humanidade que já viveu depois de Adão, todos morreram, né? Não tem ninguém aí com... Essas palavras foram registradas por Moisés há mais ou menos 3.500 anos atrás, vamos dizer assim, né? E até hoje o homem evoluiu, mas não consegue evitar de morrer, né? Porque é uma sentença de Deus, né? E depois, para nós sabermos que esse Deus é um Deus verdadeiro, Deus, quando tirou Adão, Noé do dilúvio, Deus disse para Noé, né? Olha, Noé, eu vou limitar a vida humana, né, em 120 anos, né? Não vou ficar lutando com o homem 1.000 anos, 2.000 anos na Terra. O homem vai ter uma vida de 120 anos. E nós vemos que depois do dilúvio, a humanidade toda vive no máximo 120 anos, alguma exceção aqui, lá em toda a regra existe exceção, né? Como eu vi gente até zombando aí na internet, dizendo, porque da palavra de Deus não é verdade, que a Bíblia diz, porque Deus disse que vou limitar a vida do homem de 120 anos. Mas Noé viveu 350 anos, teve o outro lá, filho de 100, que viveu 280 anos, teve outro que viveu... mentira, não. Em toda a regra existe exceção, né? Noé viveu 350 anos, teve outros cidadãos lá na época que viveram também 300 anos depois do dilúvio, 200 anos, vamos dizer assim, mas você conta nos dedos, né? Você conta nos dedos, são exceções, né? A regra é que toda a humanidade morre com até 120 anos, né? E depois, lá através de Moisés, está registrado na Bíblia, né? Que Deus falou a vida do homem por meio de Moisés, vendo o povo de Israel, ele falou assim, a vida do homem é mais ou menos 70, 80 anos, 60 anos. O que passar disso é fadiga e canseira. E nós vemos que a humanidade toda, apesar de todo o avanço tecnológico científico do homem, né, que Deus permitiu, essa capacidade que Deus deu ao homem, o homem não consegue viver. A maioria dos homens morre, bilionários, com 30 bilhões na conta bancária, lá, dinheiro, mas ele não morre com 60 anos, com 50 anos. Às vezes o filho dele morre com 2 anos, 3 anos, ele poderia gastar bilhões, se fosse o caso, né, para salvar a vida do filho, mas não existe coisa que salva, né? Chegou a morte para o filho com uma idade tão pequena, né? E ele mesmo, às vezes, vai morrer, com toda a grana que ele tem, todo o dinheiro que tem, ele vai morrer também e vai deixar, né? Porque é uma sentença de Deus, né? A vida do homem é mais ou menos 60, 70, 80 anos, o que passa disso é fadiga e canseira, né? Agora, se tivesse gente aí vivendo 800 anos, 5.000 anos na Terra, aí você poderia até dizer, não é verdade que a Bíblia ensina, porque tem o cientista lá, que é ateu, que não crê em Deus, ele diz que Deus não existe, e ele, sabe quantos anos ele tem? Ele diz que é mentira porque ele tem 5.000 anos de idade. Não, mesmo as pessoas que não creem em Deus, que combatem a Bíblia, combatem os ensinamentos de Deus na Bíblia, né? Eles têm quantos anos eles têm? 30, 40, 50, 60, 70, 80, também todos estão morrendo, porque todos nós estávamos em Adão, né? Tanto os crentes como os incrédulos, tanto os bons como os maus, tanto os justos como os injustos, tanto o rico como os pobres, todos nós estávamos em Adão, né? Quando Deus falou essas palavras para Adão. E quando Deus falou para Noé que a vida humana seria 120 anos, todos nós estávamos lá em Noé, né? Nos filhos de Noé, né? Nos 3 filhos de Noé, porque nós todos somos descendentes dos 3 filhos de Noé. Depois eles se multiplicaram e se separaram por causa das línguas e formou essas culturas e coisas que existem no mundo. Mas todo ser humano é descendente de Adão e Eva. Todos nós somos irmãos em Adão e Eva. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. Não importa se você é bonito, se você é feio. Se você é rico, se você é pobre. Se você é inteligente, se você é tolo. Se você é branco, se você é negro. Se você é amarelo ou você é vermelho. Né? Que na Terra tem, né? Tem o negro, tem o branco, tem as principais distinções de cores, né? Tem o negro, tem o branco,
tem o amarelo e tem o vermelho. Na pele vermelha são os de gelo que eles chamam, né? Então vamos dizer que tem 4 cores principais e variantes dentro dessas cores, né? Porque existe o branco que é branco e loiro, tem os olhos azuis, olhos verdes. Existe o branco que já tem os olhos pretos, né? Mas cabelo preto, liso, tudo. Existe o branco que tem o cabelo preto, mas o cabelo dele não é liso, é tudo. Existe o branco que tem 1,60 m de altura, de 1 metro, e tem os brancos que tem 2 metros de altura. Tem os negros que são bem pretinho, bem escurinho, mas tem os negros que já são mais claros, morenos, coisa e tal. Tem negro que são pequenininhos, homens baixinhos de 1,60 m, e tem outros que têm 1,80 m, 1,90 m. Essas variações que houve aí é a mutabilidade dentro da raça humana, né? A mistura de raças, né? A alimentação, né? A climatização, né? Pelo onde você vive, né? Você tem, né, uma mudança na pele, da sua pele, né? Da cor da sua pele, mas interiormente e no nosso corpo, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. O corpo humano veio do pó da terra, o fôlego de vida é que Deus deu para toda a humanidade, para todas as criaturas que vivem na terra, e o espírito e a alma humana está dentro de todo ser humano, seja ele amarelo, seja ele vermelho, seja ele branco, seja ele negro, todos nós temos o mesmo espírito que veio da onde? O nosso espírito veio. O nosso espírito humano veio de Adão e Eva, né? De onde veio o nosso corpo humano? Nosso corpo humano veio de Adão e Eva, né? E o corpo de Adão veio da onde? O corpo de Adão veio da terra, né? O corpo de Adão veio da terra, que Deus já havia criado, da terra, da água, Deus que formou o corpo humano de Adão. E do corpo de Adão, Deus tirou o corpo de Eva. E o espírito e a alma de Eva veio do espírito da alma de Adão, né? Porque o espírito de Adão e a alma de Adão veio do céu, veio da criação de Deus espiritual. Mas Deus disse para Adão, Adão, crescer e multiplicar e encher a terra, né? Então nós somos o quê? A procriação, a multiplicação de Adão e Eva. Né? E posteriormente, depois do dilúvio, dos filhos de Noé, né? Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que habitou toda a terra. Ok? Então, mas Deus separa a humanidade então, entre os justos e os injustos, né? Porque nós aprendemos que Deus os olha o que eu estou ensinando, ó, Provérbios 15:3, depois você pode ler lá. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, tem tradução que fala, os olhos do Senhor estão sobre a terra, vendo os bons e os maus, né? Ou tem tradução, vendo os justos e os injustos, né? Então, na terra tem 2 tipos de pessoas na terra, pessoas do bem e pessoas do mal, né? E mais depois também no Novo Testamento, 1 Coríntios 10:32, a Bíblia mostra que Deus também ensina também lá através do apóstolo, que Deus separa a humanidade em 3 grupos, agora principais também depois disso, né? Que são 1 Coríntios 10:32, depois você pode ler lá na sua Bíblia aí, né? Você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia no computador, você pode ter a Bíblia na sua TV, se ela for com recursos para isso, né? Mas você tem a Bíblia de papel, né? Você pode ler, né? Na palavra de Deus diz, né? Portai-vos, o apóstolo Paulo ensinando a igreja. O apóstolo Paulo ensinando a igreja. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, os gregos que representam os gentios, né? Que são as nações gentílicas do mundo, né? Nem a igreja de Deus, que são as pessoas que são chamadas do mundo, tanto do judaísmo, como também dos gentios, do mundo todo, todas as nações. O evangelho está chamando pessoas para compor que é a igreja, a casa de Deus, no tempo hoje e na eternidade futura. Então existe na terra 3 grupos de pessoas. O povo de Israel, que tem a lei de Moisés lá, que cuida deles, Deus tratou com eles de uma maneira especial, em função de que eles eram o povo do qual viria Jesus, né, o corpo de Cristo, né, que viveu aqui na terra. E Deus tem um tratamento também especial com a igreja, que são aqueles que vão receber Cristo como filho de Deus, né? Que pela fé em Cristo e pela obediência às doutrinas de Cristo formam a igreja, e essa igreja ela é formada tanto de judeus como dos gentios que vêm do mundo todo. Todos os que vêm para a igreja deixa de ser judeu, vamos dizer assim, deixa de ser gentio, e na igreja todos nós somos irmãos em Cristo, né? Somos uma pessoa também espiritual diante de Deus. A igreja é uma pessoa espiritual, né? Então, Deus separa a humanidade agora em 3 grupos, né? De Cristo para cá, né? De Cristo para cá existem 3 grupos de pessoas na Terra. E nesses 3 grupos de pessoas na Terra, existem pessoas justas e injustas, né? Então, no povo de Israel, tem pessoas justas.
e tem pessoas injustas, que é que Deus divide a humanidade toda em um desses dois grupos, justos e injustos. E injusto e injusto em todo lugar. Os olhos de Deus, ó, vamos aprender a verdade. Ó, os olhos de Deus estão sobre a terra, ou estão em todo lugar. Então, Israel, o povo judeu não é um lugar? É um lugar. Os gentios também não é um lugar? É um lugar. São pessoas no mundo todo, né, que formam as nações que tem na terra. E a igreja também não é um lugar? Qual é o lugar da igreja? Aquelas pessoas que vêm do mundo todo, vêm de Israel, e que formam, pela fé em Cristo, pela crença nos ensinamentos de Cristo, formam o que a Bíblia chama de igreja de Deus. E na igreja de Deus, incrível que possa parecer, tem gente boa e tem gente ruim. Tem pessoas justas, tem pessoas injustas. Certo? Essa é a realidade. Em todo lugar existe pessoas do bem e pessoas do mal. Existe gente rico, falando economicamente, né, aqui na Terra, pessoas ricas monetariamente, né, que tem propriedades, milhões no banco, né, bilhões no banco. Tem pessoas do bem e tem pessoas também do mal. Né? No meio das pessoas cultas no mundo, pessoas doutoradas, né, que são as pessoas, vamos chamar assim, as pessoas doutoradas, né, é engenheiro, é advogado, é médico, é químico, né, é astronauta, né, é náutico, né, engenharia naval, pessoas que estão na classe média alta, porque eles têm um rendimento maior, né? Geralmente o salário de um médico, de um advogado, de um engenheiro, de um antropólogo, né? De um teólogo, né? De um filósofo, né? Assim por diante, né? De um químico, né? Que estuda, de um cientista, das pessoas que têm cultura, coisa e tal, né? Essas pessoas vamos chamar de pessoas ricas, vamos dizer assim, né? Essas pessoas cultas, né? Essas pessoas, no meio deles tem gente do bem e tem gente do mal. E no meio das pessoas que são da classe média, essa pessoa que trabalha, que tem uma renda menor, né? São técnicos especializados também, são pequenos empresários, né? Coisa e tal, que estão dentro dessa classe média, que é média alta, coisa e tal, né? Existem pessoas do bem e pessoas do mal. E nas classes pobres, vamos dizer, as classes mais pobres, classe D, E, F, e aí por diante. Existem pessoas do bem e existem pessoas do mal. Né? Então, em todas as agremiações, em todas as religiões do mundo, em todos os grupos do mundo, todas as sociedades humanas do mundo, existem pessoas do bem e pessoas do mal. Deus está vendo quem são as pessoas do bem e as pessoas do mal. Porque a Bíblia mostra que os justos, as pessoas do bem, Deus vai salvar essas pessoas para viver na vida eterna, no reino de Deus espiritual e eterno. Né? Então a Bíblia mostra, pela narrativa da Bíblia, nós vamos aprofundar nisso em outros tópicos, né? Que o tempo está avançando, eu não posso demorar mais para encerrar. Nós vemos que Deus vai separar os justos dos injustos. Né? Deus vai fazer uma separação no futuro. Né? Aqui na Terra vive junto o justo e o injusto. Existe a pessoa do bem e a pessoa do mal, muitas vezes mora junto. Às vezes é marido mesmo, marido e mulher. O marido é um homem do bem, mas a mulher dele é uma pessoa do mal. Né? A esposa é uma pessoa do bem, é um homem do bem, né? Um humano do bem, e o marido é que é do mal. Né? Tem pais que são do bem, ensinou os filhos tudo direitinho, fez tudo, deu exemplo, tudo, mas os filhos preferem seguir o mal. Né? Tá certo? Então, bem e mal, nessa terra anda tudo junto, dorme junto, acorda junto, come junto, né? Viaja no mesmo avião ali, quando entra no avião, 200 passageiros fazer um avião daqui para os Estados Unidos, ali tem pessoas do bem, Deus está vendo quem é do bem, quem é do mal. Quem está indo com segundas intenções, quem está indo com boas intenções, né? Deus conhece o coração nosso, né? E assim, vamos aprofundar nisso futuramente, né? Mas Deus tem justiça, para fechar o tópico, Deus tem justiça para salvar toda a humanidade, né? Para salvar todos os homens do bem na humanidade. Então, os gentios, que são as nações do mundo, centenas de nações tem no mundo, né? Centenas de nações tem no mundo, né? Deus tem justiça para salvar os gentios. Por qual lei Deus vai salvar os gentios? Que na Bíblia não tem só 3 leis, se você for analisar direitinho. Na Bíblia existem 3 leis principais, né? 2 principais, mas só 3 principais, podemos dizer assim, né? Pelo meio da qual Deus vai salvar a humanidade. A humanidade do bem, né? As pessoas que seguiram a justiça, sofreram por causa da justiça, por causa da bondade, né? Por causa das coisas, essas pessoas justas, sofredoras, vão ter glória, vida eterna, né?
com Deus, né? Com Deus, que a vida eterna mesmo, vida eterna é viver com Deus, né? Viver na riqueza de Deus, né? E viver sem Deus é viver na pobreza, viver uma vida de vergonha, desprezo eterno, né? Você viver sem Deus, né? Então, é possível viver sem Deus, né? Tá, isso é Bíblia, vamos aprender isso em tantos lados, né? Mas os gentios, Deus salva os gentios como? Pela lei da consciência, diz Paulo em Romanos 2, 14 e 15, Paulo dizendo que Deus não vai salvar somente os ouvintes da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Você pode ouvir a lei de Deus, ver os ensinamentos de Cristo, a lei de Cristo, mas você não pratica, né? Você não pratica os ensinamentos de Deus, né? E você conhece os mandamentos de Deus, você não pratica, né? E Paulo diz que os gentios que não conhecem a lei de Cristo, nem a lei de Deus, eles vão ser salvos pela lei da consciência. Que tem pessoas que vivem nesse mundo e não conhecem Deus, né? Não conhece, nunca leu uma Bíblia, não conhece Deus, né? Não é analfabeto. Analfabeto, como que o analfabeto vai ver? Nem livro nenhum ele vai ler, né? Não vai ler a Bíblia, não vai ler o Corão, ele não vai ver os livros lá de qualquer outra religião do mundo aí, ele não vai ler, porque ele é analfabeto, né? Então ele não vai conhecer, né? Mas ele tem uma lei na consciência dele. A consciência dele, quando ele vai fazer uma coisa, a consciência dele acusa, não faz isso que é errado. A lei da consciência, né? Quando um rapaz está viajando no trem e tem uma moça ali em pé, uma mulher, uma moça em pé no vagão de trem, está cheio o vagão, né? E ele vê e ele fala, puxa vida, eu vou encostar naquela moça lá, vou fazer pressão nela lá, vou com segundas intenções, né? E ele faz isso, mas a consciência dele diz, rapaz, não faz isso, rapaz, é errado. Olha, você vai cair, os caras vão pegar você, tu vai apanhar, você vai sofrer. Isso é. A consciência fala isso. E tem pessoas que não obedecem à voz da sua consciência. Mesmo assim, o cara, não, quero saber, pô, eu vou lá, né? Aí vai lá tentar abusar da moça, né? E muitas vezes ele faz isso, não acontece nada, que a moça fica com medo, com vergonha, não tem coragem de denunciar nem nada. Mas tem mulher que vai denunciar, vai dar o grito e você vai entrar no sarrafo. Às vezes vai parar na cadeia, né? Mas a consciência dele já falou antes disso. Então a Bíblia mostra que os gentios, mesmo não tendo lei, mas tem a lei da consciência, né? Que a pessoa às vezes não vai tomar o que é dos outros, né? Porque no mundo as pessoas não conhecem o Evangelho de Cristo, né? Não conhecem a lei de Deus, que roubar é pecado, né? Tomar as coisas dos outros é pecado. Tem gente que vive nesse mundo e não conhece a lei de Cristo, mas ele tem no coração dele uma coisa já implantada por Deus, né? Que já implantou, que veio do ensinamento de Deus para Adão, de Adão para os filhos de Adão, dos filhos de Adão passou, depois a humanidade se dividiu, separou, aí entrou muita gente ensinando, aí muita gente segue outros ensinamentos, mas de qualquer maneira a consciência nossa, ela mostra o que é certo e o que é errado, né? E as pessoas que mesmo não conhecendo Deus, não conheceram Cristo, mas que obedeceu à voz da sua consciência, diz Paulo que eles vão ser justificados diante de Deus, né? Porque são pessoas que não fizeram mal ao seu próximo, fizeram bem, né? Sem conhecer Deus, sem conhecer a lei de Deus. Mas por causa da justiça deles, Deus vai salvar eles. Então a salvação de Deus, a vida eterna de Deus, não é destinada só para os cristãos, só para a igreja de Deus. Não. A vida eterna é destinada para a humanidade, né? Toda a humanidade vai para a vida eterna, a humanidade do bem, as pessoas justas, as pessoas do bem que fizeram bem na Terra. Devemos aprender isso. Nesse canal aqui, Verdades Eternas e Invencíveis, Deus colocou ele aí para nós aprendermos a justiça de Deus, que Deus tem justiça para salvar toda a humanidade, né? Que praticar a justiça de Deus, a lei de Deus, é a vontade de Deus. E também tem a lei de Moisés, que lida com o povo de Israel, né? O povo de Israel tem uma justiça, né, que Deus deu para eles, que eles têm que praticar, para eles serem justificados pela lei de Moisés. Aí Deus deu a lei de Moisés, que trata com a nação de Israel, que Deus escolheu, né? Nós já aprendemos que Deus tem vontade própria, e Deus escolheu Israel, Deus poderia ter escolhido outra nação, né? Para ser o povo de Deus na terra, aqui na terra. Deus tentou fazer de Israel uma nação especial na terra, mas Israel, nós sabemos que Israel falhou, porque Israel não seguiu os mandamentos de Deus na lei de Moisés, né? Mas os que obedeceram, seguiram, foram pessoas do bem, essas pessoas são pessoas do bem. Eles podem ser salvos porque eles guardaram a lei de Moisés, né? Eles andaram no ensinamento de Deus no Velho Testamento, né? Mesmo lá em Israel, mas lá em Israel também tem cara que não viveu, cara que é desobediente, que fez uma maldade na terra também. São pessoas injustas, né? As pessoas injustas que de Israel também não vão para a vida eterna. Só porque você é israelita, você vai para a vida eterna? Não vai para a vida eterna. Como só porque você é um ser humano, vive na terra, você é gentil, e você não tem lei, você não conhece o Evangelho, não conhece Cristo, mas você não obedeceu à lei da sua consciência que diz, olha, não faz isso, que isso é prejudicial ao seu próximo. Se a pessoa descobrir que tu fez isso, você vai sofrer. A consciência avisa as pessoas.
E tem pessoas que, por temor, né, a Deus, de uma maneira indireta, né, ele fala, não, eu não vou fazer isso, que isso vai prejudicar o meu próximo, né? Por que eu vou tomar o dinheiro, o salário dessa pessoa que trabalhou o mês inteiro, né? E eu vou lá e em um minuto tomo o salário dele. Tem pessoa que às vezes passa fome, mas não vai roubar, né? Mas tem pessoas que, não, eu quero saber que se dane, eu vou tomar o dinheiro dele lá, e é ele que ganha outro lá, deixa de ser trouxa que trabalha. Vamos dizer, tem pessoa que pensa assim, né? Ele não obedece a voz da sua consciência. Essas pessoas que são desobedientes, em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação do mundo, aqueles que não cumprem a lei, não vão entrar na vida eterna. Vão ser separados de Deus, né? Agora, também existe a igreja, que é outro povo separado por Deus na terra, que tem a lei de Cristo, que o apóstolo Paulo ensina na igreja, ele diz lá em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, na igreja existe lei de Cristo que os cristãos devem cumprir. Que nós vamos aprender isso em tantas outras lives aí, outras gravações, né? Então, nós vemos que para salvar a igreja, Deus tem a lei de Cristo que salva a humanidade, tanto de judeus como de gentios, que vêm pela fé em Cristo, vão ser salvos pela lei de Cristo, pelo cumprimento, pela obediência à lei de Cristo, eles vão obter uma salvação maravilhosa, grandiosa. Os judeus vão ser salvos, o povo judeu vão ser salvos também, porque eles cumpriram as leis de Moisés lá, conforme Deus deu para Moisés, né? Os que cumpriram foram pessoas do bem, lá vão para a vida eterna também, vão ter uma glória especial também, o povo de Israel. Ninguém pode discutir isso. Mas e os gentios, então? E os gentios, outros povos do mundo, não têm salvação? Não tem salvação para eles também, né? Porque está lá, o apóstolo Paulo diz, mas o que diria dos gentios que, não tendo lei, obedeceram a lei da sua consciência, fizeram as boas obras, né? Fizeram bem, né? Viram uma pessoa doente na rua, e mesmo sem ele ser cristão, sem ele ser judeu, sem ele ser, né, religioso, né? Uma pessoa sem religião, sem nada, mas quando ele viu uma pessoa caída, ele foi lá e socorreu a pessoa, né? Ele não foi lá agredir a pessoa, ele deu a mão e tirou a pessoa daquela situação, né? Quando ele viu uma pessoa com uma deficiência, ele não foi zombar da pessoa, fazer deboche da pessoa, né? Pelo contrário, ele respeitou, né, aquela pessoa que tem aquela deficiência, né? Ele ajudou, ele deu até um primeiro lugar para ele, né? Ele estava ele mora lá na Índia, por exemplo, e lá na Índia ele é um rapaz novo, mas chegou um idoso, né? E o que ele fez? Aquele rapaz deu um lugar dele para o idoso sentar, né? É um bem, é um benefício. As pessoas vão aprender isso, nós vamos ser salvos. A vida eterna está destinada às pessoas do bem, as pessoas que fazem o bem na terra. Você quer ser salvo? Você não precisa ser nem dessa nem daquela religião. Se você quiser ser, o problema é seu, não tem problema nenhum. Ninguém está mandando você sair da sua religião. Não. Mas o que a gente está querendo ensinar, Deus está querendo ensinar para nós vamos ter pessoas do bem. Pessoas do bem. E para fazer o bem, você faz já dentro da sua casa. Quando sua esposa está fazendo a comida, ela fez a comida, fez tudo direitinho, mas chegou a arrumar a cozinha, por que você vai deixar a sua esposa, que já ficou 2, 3 horas fazendo a comida? Você comeu na mesa. Custa você pegar, fazer o bem para sua esposa? Ajudar a arrumar a cozinha, enxugar, guardar, botar tudo nos seus lugares, né? Você passar uma vassoura na cozinha, sujou tudo, não precisa deixar a sua esposa fazer, você pode fazer o bem para ela. E um exemplo eu estou dando, né? Um exemplo eu estou dando, né? Então nós vemos assim que o que vai salvar nós nessa vida é o bem, né? Você vê uma pessoa na rua com fome, né? Tá certo? A pessoa está com fome, você vê a pessoa está com fome, poxa vida, né? Em vez de você passar e zombar dele, não. Faz um prato de comida na sua casa, leva lá para ele, olha, senhor, o senhor não vai dormir à noite aqui, o senhor não vai, talvez, poder pôr a pessoa dentro da sua casa, né? Mas você pode levar um prato de comida para ele, hoje em dia tem a Marmitex, antigamente era prato de comida, né? Mas hoje é a Marmitex, né? Você pode fazer uma Marmitex na sua casa, né, e pegar e entregar para aquela pessoa, para não dormir com fome, né? É o bem. Essas bondades, essas justiças, né? Você vê uma pessoa desempregada e você tem condições de empregar a pessoa, né? De tirar ele daquela situação que ela está vivendo lá apertada, e você está precisando de um empregado, né? E você contrata aquela pessoa para trabalhar para você e paga para ele o salário dele com dignidade, com honestidade, né? Aquela pessoa trabalha para você 1 ano, 2 anos, aí você precisa de um motivo de corte da empresa por causa disso, daquilo lá, você manda embora, você paga os direitos dela, tudo direitinho. E você está fazendo bem. Né? O rico pode ser salvo também. O rico pode ser salvo, porque o rico pode fazer o bem para o pobre, né? Ajudar os pobres, né? E os pobres também podem ser salvos. O mendigo também pode ser salvo, porque o mendigo ele pode pegar o marmitex dele e dividir com outro que não está doente, que não pode nem buscar o marmitex dele, ele pode dividir. Essas boas obras, essa justiça que nós fazemos na terra, é que vai fazer o bem. Você vê uma pessoa perdida, né?
Isso já aconteceu até mais recentemente, há algum tempo atrás, uma menina que se perdeu já de noite, 7 horas da noite, e ela estava, menina perdida, ela não estava conseguindo encontrar a casa dela, e um cidadão falou, não, olha, puxa, você dorme aqui na minha casa, amanhã já é tarde, e ela foi para minha casa, e chegou, ele estuprou ela e matou ela. O cara fez o mal, o cara do maligno, né? Porque uma pessoa justa, o que vai fazer? Você vai falar, não, filho, onde você mora? Não, eu vou com você até lá, eu vou levar, dá tempo para levar, eu deixo você na casa do seu pai, vamos lá. Levava, está fazendo bem para o menino que estava perdido, né? E tem gente nesse mundo que é maligno, né? E essas pessoas do mal vão ser separadas na eternidade. Não vai viver junto com Deus, nem com os justos que viveram aqui na terra, né? Então nós temos que aprender que na vida eterna existe salvação. Para os gentios, todas as nações do mundo, Deus é o Criador de toda a humanidade, todas as pessoas do bem que vivem no mundo vão para a vida eterna, e as pessoas do povo de Israel, o povo judeu, que também lá são pessoas do bem, pessoas justas, também vão para a vida eterna, e os cristãos, que é a igreja, que é os cristãos que praticam a justiça de Cristo. Jesus não mandou ninguém matar ninguém. Se as pessoas matam em nome de Cristo, matam por causa de Cristo, é decisão das pessoas, mas Jesus não mandou matar. Jesus falou, Pai, perdoa, né? Perdoa eles, as pessoas que nós não podemos fazer o mal. Então, nós cristãos temos que cumprir os ensinamentos de Cristo, ser pessoas do bem, né? Pessoas que fazem o bem. É a nossa justiça que vai nos levar para dentro da vida eterna. E na vida eterna nós vamos estar na igreja de Deus, na eternidade futura, vai ser a igreja, a casa de Deus. Os judeus vão ter também uma glória especial para eles, vamos aprender em outros tópicos aí. E também os gentios do mundo todo vão para a vida eterna, vão para o novo céu, nova terra, e lá vão viver uma vida maravilhosa e para sempre. A Bíblia diz, lá em Salmo 37, 29, nós estamos encerrando, Salmo 37, 29, diz, né, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, os justos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra. Salmo 37, 29. Depois você pode ler lá. Os justos herdarão a terra e viverão nela para sempre. Então, isso é uma profecia da Bíblia, é uma palavra de Deus, que não se cumpre aqui nessa terra aqui. Porque nessa terra aqui, o justo também não vive para sempre. Vive uma pessoa do bem aqui na terra, ele vive para sempre nessa terra? Não vive, né? Às vezes é uma pessoa do bem, quando ele morre, todo mundo, poxa vida, que pena, é um homem tão bom, uma mulher tão bondosa, uma mulher sempre foi nossa melhor vizinha, sempre nos ajudou. Essa mulher nunca fez mal para ninguém, ninguém tem nada para falar mal dela. Ela era uma pessoa justa, né? Mas ela morreu, não morreu? Né? Ou às vezes morre um jovem com 20 anos, 15 anos, fala, olha, um jovem tão bom, olha, tão maravilhoso, olha, ele deu um mergulho na água lá, bateu a cabeça e morreu, tinha uma pedra quando ele mergulhou, e aquele jovem era tão bacana, o pai dele chora, a mãe dele chora, era um filho maravilhoso, era um irmão maravilhoso, era um vizinho maravilhoso, era um jovem estudioso, né? Era uma pessoa do bem, né? Mas ele foi tomar banho, ele deu um mergulho lá dentro da lagoa, e dentro da profundidade lá tinha uma pedra, ele bateu a cabeça, e aquele homem, a jovem, aquele rapaz justo morreu. Então, essa palavra de Deus não vai se cumprir nessa terra. Isso nós temos que entender. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, qual é essa terra? É a terra espiritual, que Deus vai trazer a humanidade para dentro dessa terra. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça de Deus, onde os justos todos vão habitar. E os justos vão viver para sempre. Os justos lá não vão mais morrer, os justos vão ter vida perene, eterna. Então vale a pena, nessa vida humana, nós procurarmos ser pessoas justas, pessoas do bem, né? Pessoas bondosas. Bom marido, boa esposa, bom filho, bom pai, bom vizinho, bom amigo, bom estudante, bom cidadão da cidade, né? Bom semelhante, né? Você vê uma pessoa precisando, você vai lá, ajuda, você faz aquilo que está dentro da sua capacidade, né? Você, enfim, vamos ser pessoas do bem, vamos procurar ser pessoas justas. Vamos tratar bem as crianças, vamos tratar bem os idosos, né? Vamos tratar bem os nossos professores, né? Vamos tratar bem os nossos alunos, vamos tratar bem os nossos filhos, vamos tratar bem os nossos pais, né? Para que duas pessoas justas nesse mundo, que sofrem por causa do bem, às vezes, para você ser uma pessoa justa, você vai sofrer, às vezes, a injustiça de pessoas injustas, né? Mas você não vai devolver com a mesma moeda, você vai ter. A pessoa que fez o mal, você vai fazer um bem para ele, né? A pessoa que tomou uma coisa, mas você não vai tomar outra dele, né? Você deixa sua coisa para ele, né? Deixa com ele, né? Você não vai, entendeu? Vamos dizer assim, vamos procurar ser pessoas do bem, né? Sabendo que as pessoas do bem, as pessoas justas, vão para a vida eterna e vão viver para sempre, né? E a prova evidente que Deus vai salvar toda a humanidade, como não é ensinamento de muitas religiões na Terra, né?
Ah, Deus vamos salvar a nossa religião, o nosso grupo aqui é que vai para a vida eterna. Na verdade, mas não diz, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra de Deus ensina, que a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, né? Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Todo que nele crê, você pode ser salvo em Cristo. Deus ama você, Deus quer salvar você. E também em João 1,29, o Evangelho de João. Acho que 1 João 1,29 diz o apóstolo João ensinando a igreja. O apóstolo João ensinando a igreja. Nós temos que aprender assim que a Bíblia, o que é o novo Evangelho? O que Cristo está fazendo hoje na Terra? A Bíblia diz que Cristo está edificando a casa de Deus, a igreja. E a igreja é edificada com todas as pessoas do mundo que vêm, tanto do bem como do mal, pessoas que vêm da justiça e da injustiça. Tem pessoas nesse mundo que é justo, pessoas do bem, mas quando ouve o Evangelho, vê os ensinamentos de Cristo, vê como Cristo viveu, as pessoas se tocam no seu coração, né? Eu quero esse Cristo, eu quero seguir esses doutrinas de Cristo aqui que eu não seguia, agora eu vou seguir. E tem pessoas também que estão no mundo que estão fazendo mal, maldade, injustiça, mas quando ele ouve o Evangelho, ele fala, não, eu também quero agora também mudar a minha vida, eu vou deixar o mal, a injustiça e vou fazer o bem. Eu quero seguir as doutrinas de Cristo. Essas pessoas formam a igreja de Deus, a casa de Deus, que vai ser a casa de Deus na eternidade futura. Por quê? Porque João está ensinando, Cristo está ensinando à igreja que como vai ser o desfecho da história da humanidade. Os ensinamentos de Cristo com relação à humanidade é ensinado na igreja, né? Mas não é que Cristo, por causa disso, Cristo está ensinando na igreja, que quer dizer que Cristo, só a igreja que vai ser salva, não. Porque o sacrifício de Cristo, Cristo não fez só pela igreja, Cristo fez pela igreja, principalmente, né? Porque Cristo fez pela humanidade, para dar à humanidade, uma vez que Cristo amou ela e morreu pela humanidade, Cristo está chamando dessa humanidade caída, dessa humanidade, chamando pessoas para formar a casa de Deus, a igreja, ok? Mas, diz o apóstolo João, ensinando a igreja, na época dele, ele disse, olha, que o Cordeiro de Deus não morreu somente, né, para tirar os pecados da igreja, né? Que o sacrifício de Cristo não morreu somente para tirar os pecados da igreja, mas o sacrifício de Cristo é capaz de tirar o pecado do mundo, né? Da humanidade, né? Então a Bíblia diz que não há justo no mundo que nunca peque, né? Que faça sempre o bem, que a vida do justo é fazer o bem. Ele faz sempre, mas pode acontecer na vida de uma pessoa justa cometer um erro, né? Não é impossível, né? Mas esses erros que ele comete, Cristo pode perdoar os pecados deles também, mesmo que não estejam na igreja, estão no mundo, né? Mas a morte de Cristo porque lá em João 1,29, João, Evangelho de João 29, diz que quando João Batista viu Cristo vindo para ser batizado por ele lá na época, diz que ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da igreja. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, do mundo, né? Cristo deu a vida pela humanidade, pelos homens, para justificar os homens dos seus pecados, né? Então, nós vamos aprender isso mais profundamente em outros tópicos, né? Mas o sentido aqui desse tópico é nós aprendemos que Deus vai salvar o homem do bem, o homem justo. Então eu digo para você que está ouvindo, vamos ser pessoas do bem. Você é um homem casado, seja um bom esposo, uma boa esposa. Você é uma mulher casada, uma boa esposa, um homem, um bom esposo, né? Você é filho, vive com seu pai, com sua mãe, você é criança, jovem, então vamos ser bons filhos, né? Vamos ouvir os nossos pais, vamos fazer o bem para os nossos pais, não vamos dar tanto trabalho para os nossos pais, vamos ajudar os nossos pais, né, a viverem tranquilo no fim da vida, né? Às vezes os pais já são idosos, né? Você não deve abandonar seus pais, procurar cuidar, estar junto, né? Fazer o melhor possível. E também vamos ser um bom vizinho, uma pessoa do bem, não vamos ser aquela pessoa que incomoda o outro, né? Que faz justiça para os outros, né? Vamos ser uma pessoa do bem, né? Vamos ser uma pessoa bem na cidade que você mora, né? Vamos ser um cidadão do bem, que está dando trabalho para a polícia, dando trabalho para os seus vizinhos, vivendo com medo de você. Não, vamos ser uma pessoa do bem, vamos contribuir um com o outro, né? Vamos nos ajudar mutuamente para que possamos viver o melhor possível aqui na Terra, né? E Deus está vendo os bons e os maus, né? Os bons, os justos, vão para a vida eterna, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer lugar do mundo. Toda pessoa que for uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa bondosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que praticou a bondade na terra, essas pessoas têm como destino a vida eterna. Seja você cristão, seja você judeu, seja você gentil. Deus quer salvar toda a humanidade do bem, que buscam a justiça de Deus,
que são ensinadas no Evangelho, na lei de Deus, e mesmo aqueles que não têm acesso à lei de Deus, os mandamentos de Cristo, mas eles têm a lei da consciência que Deus que colocou no mente do homem. A lei foi colocada por Deus em Adão, e Adão passou isso para Eva, e Adão passou para os filhos dele, e os filhos dele passaram para os netos, bisnetos. Depois a humanidade chegou depois do dilúvio, e Noé ensinou isso para os filhos dele, e os filhos dele ensinou para os seus descendentes, e os descendentes, os filhos diretos deles, ensinou para os netos, para os bisnetos, e depois a humanidade se dividiu na Torre de Babel por causa do idioma, né? Migraram para tantos lugares da Terra, Ásia, né? O Sul, o Norte, o Leste, o Oeste, e essas nações, esses povos que existem no mundo, né? Essa miscigenação de grupos diferentes, né? Todos nós somos descendentes da Eva, e todos nós temos na nossa consciência, né? Fazer o bem, né? Ninguém, praticamente, nesse mundo, ele é condenado por fazer o bem. Em qualquer nação do mundo, mesmo nações que se consideram uma nação que não crê em Deus, não crê né? Mas as pessoas lá que vivem, fazem o bem, são valorizadas também, né? Respeitadas as pessoas que fazem o bem, né? As pessoas lá que também fazem o mal, vai roubar, vai matar, vai para a cadeia também, não vai? Mesmo em nações onde não são chamadas de nações cristãs. Né? Tem nações que até são nações contra o Evangelho, contra Cristo, contra Deus. Né? Mas mesmo assim, as pessoas do bem que vivem lá ainda são protegidas pelos governos. Né? Se você é uma pessoa do bem, trabalha, tudo, passa pelas aflições da vida, eles protegem você também. Né? Ok? E também, muito mais Deus. Né? Se o homem que é mau sabe dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus que é o Pai. Né? Ok? Eu dou graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus nos guarde, né? Que possamos estar junto na próxima live, aí, na próxima gravação, né? Na nossa próxima reunião, para estudar as verdades eternas e invencíveis de Deus. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia.